pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo aqui. Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar do relatório de ligações, tá? Esse relatório aqui, que tem essa carinha que vocês estão vendo aqui, ele já é uma evolução de um relatório de ligações antigo. Então, se você já utilizava ligações antes, você vai ter quase zero dúvidas quando você partir para esse cara aqui, tá? Mas se você é novo, assiste o vídeo completão aí, porque tem bastante dica, tá? Para quem viu o relatório antigo, é esse cara aqui, ó, com essa cara feia aqui, o antigo, e o novo ele já está com uma carinha um pouquinho melhor aqui, já tem algumas alterações. Vamos lá. Como que funciona esse relatório aqui? Eu vou fechar aqui ele e vou entrar de novo. Então, eu normalmente pesquiso por aqui, né? Digito aqui ligações e acho ele aqui, ligações 2.0. Eu vou pegar um cliente nosso aqui como exemplo. Aqui não tem nenhuma informação sensível, então não tem nada, não tem nenhum problema mostrar esse caso aqui. Vou pegar esse aqui da Help e vou pegar um grupo receptivo aqui que eu já sei qual que tem ligações, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Então, a princípio, sempre que você entra no Integral, né, qualquer relatório, vai ter 99% dos casos você vai ter que filtrar representante, tá? Que é como se fosse escolher qual empresa que é contratante que você quer ver o resultado. Normalmente, você contratante de Integral, você vai ter uma, duas empresas aqui. Por exemplo, você pode ter o Help Agendamento da NET ou Help Agendamento Proativo, porque você cuida da Help dos dois lados. Bom, mas aí, só para dar um overview bem básico aí para você que está começando no Integral. Aqui, esse combo aqui é para você selecionar qual visão que você quer ter do relatório, tá? Então, tem uma série de visões, tá? Às vezes tem uma visão a mais ou a menos no relatório seu, e aí é uma questão de abrir uma SU e pedir um relatório a mais, tá? Mas, normalmente, você vai ter aqui todos os relatórios que esse módulo aqui, todas as visões, né, que esse relatório aqui te dá, tá bom? Então, beleza. Minuto ou segundo, vou explicar isso aqui depois, tá? Isso aqui tem a ver com, tem relação com o relatório e tem relatório que nem usa essa informação, então eu preciso explicar a hora que eu estiver mostrando a tela, já mostro. Aqui são filtros, né? Então, se eu quero qual o horário da ligação, de qual período que eu quero ver a ligação, né? Se eu quero filtrar algum DDD ou algum prefixo e sufixo de telefone, qual tipo de ligação de telefone que eu estou tratando aqui, se é telefone fixo, celular ou ligação internacional, DDI. Se eu quero tirar a duplicidade de telefone, então quero tirar o cara que ligou 2, 3 vezes, vai somar uma vez só, tá bom? O mesmo telefone. Quero filtrar ligação ativa e receptiva aqui, mas isso daqui é para filtrar esse combo aqui, ó. Então, por exemplo, tá? Esse combo aqui, eu estou mostrando todos os tipos de ligações que o receptivo pode ocorrer no receptivo, tá? E isso vai acontecer, ó, toda vez que eu clico aqui em receptivo, ele atualiza. Então, aqui eu estou vendo os motivos de receptivo e aqui eu estou vendo os motivos de ativo, tá bom? Então, vamos olhando aqui. Você viu, eu vou atualizando aqui, ele já vai filtrando e atualizando o relatório aqui, tá? A situação, né? Esse aqui é outra coisa, só aparece para administrador, isso aqui está meio fora de uso, tá? Então, vou desconsiderar esse filtro aqui, não vou explicar. Mesma coisa esse daqui, ó, esse aqui é um filtro só para a área técnica, então não precisa se preocupar com esse cara aqui também, tá bom? Então, daí para cima, é bem tranquilo os filtros e tem muito segredo. Algumas regrinhas aqui, né? Aqui eu estou olhando os grupos classificados por número, né? Se eu quiser classificar por nome, eu clico aqui, ele vai trazer por nome, tá? Eu, como normalmente trabalho com números, então eu deixo o número aqui. Aqui tem um agrupador de grupos de atendimento. Então, por exemplo, tá? Eu vou abrir aqui esse agrupador. Tem um agrupador cadastrado aqui, ó, que eles chamaram de relacionamento cartão. Então, o que tem dentro desse agrupador? Tem esses dois grupos aqui, tá bom? Então, se eu quiser criar um agrupador novo, por exemplo, eu vou criar um agrupador, que eu vou dar um nome aqui de relacionamento, ilha de agendamento.
tá? Que aqui são dois grupos que fazem parte desse perfil que eu coloquei aqui. Que aí é o 2322 e esse cara aqui que é a contingência desse grupo, desse serviço aqui. Vou incluir um cara aqui. Bom, agora, se eu atualizar aqui, eu tenho dois agrupamentos. Eu vou mostrar como isso tem relação aqui nessa tela. Então, por exemplo, quando eu seleciono o ABC, eu mostrei que eu classifico por ABC, 1, 2, 3 eu classifico por número, e esse aqui, ele vai me mostrar por agrupadores, tá? Então, por exemplo, eu criei um cara aqui, que é o Ilha de Agendamento Cartão, que dentro desse cara aqui tem aqueles dois grupos, né? Então, quando eu faço essa consulta aqui, ele está falando aqui, ó, serviços, desculpa, não são dois grupos, são dois serviços. Quando eu seleciono esse cara aqui e consulto, ele fala, ó, você consultou esse serviço e esse, porque eu já criei um grupo de serviços, tá bom? Então, é um agrupador aqui para esses serviços aqui. É interessante porque, às vezes, você tem que facilitar os seus filtros para você trabalhar, então vale a pena usar, tá? Uma outra coisa, e esse aqui é uma novidade só para ligações 2.0, que não tinha no ligações antigo, é a possibilidade de relacionar serviço com grupo. E isso aqui funciona muito bem no receptivo, né? Então, vou pegar aqui o 2322 de novo e vou explicar. Então, assim, o 2322 é um número que o cliente liga lá na help para fazer um agendamento lá, tá bom? E quando ele liga, ele tem várias opções na URA, lembra aqui? Então, um serviço é o número de entrada, no caso do receptivo, né, no número de entrada da ligação. Então, a ligação entrou nesse número 2322. Só que quando entra a ligação, a gente tem aquelas coisas da URA, que é digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, digite 3 para aquilo. Cada opção da URA, né, tende a diferenciar em grupos diferentes. Então, por exemplo, o 2322, ele tem todos esses grupos aqui, ó. Então, o cliente que entra por aqui, ele pode depois, conforme a navegação da URA, ele vai sendo direcionado para um grupo diferente, tá vendo? Então, conforme eu vou filtrando aqui, ele vai filtrando o grupo aqui, tá? Então, se eu pegar, pegar um ativo, aí vai vir só quando tem, né, relação, né? Não é sempre que tem. Aqui tem. Então, esse ativo só relaciona com esse grupo ativo. Ativo normalmente é 1 para 1, tá? Agora, para receptivo, aí não. Receptivo pode ser 1 para 1 ou pode ser 1 para N, né? Depende de quantas opções você tem na URA, tá bom? Então, eu vou... Quando esse grupo não tem relação ainda, ele aparece todos aqui. Quando não está relacionado a nenhum serviço, ele acaba listando todos, que é o que eu estou vendo aqui agora. Mas quando tem relação, aí sim ele aparece filtradinho. Então, eu vou pegar... E aí essa é a diferença do anterior. Do módulo de ligações anterior, a gente não tinha esse filtro relacionado ao grupo aqui, tá? Bom, mas eu vou pegar um cara aqui qualquer, vou pegar o 2322, que é o cara que eu costumo usar aqui, e vou clicar em consultar aqui. Bom, porque aí o que acontece? Aqui está o relatório, né? O resultado. Por que eu estou vendo data e hora? Porque eu selecionei um relatório por data e hora. Simples assim, sem nenhum segredo, entendeu? E aqui eu estou olhando só do dia 11. Ah, eu quero pegar do dia 10 ou do dia 11. Filtro aqui, clico em consultar, ele aumenta aqui. Tá bom? Como é um relatório data e hora, então ele coloca um subtotal para cada dia aqui. Tá bom? Sempre esses relatórios aqui, você pode, ele faz um papel meio funil. Então você vai clicando até chegar na ligação. Então, vou clicar aqui, por exemplo, às 11 horas do dia 10 eu tive 43 ligações. Então, eu clico aqui, beleza. Agora aqui ele está me dando uma visão por DDD. Então, ele está falando assim, ó, dessas ligações, 6 foram para São Paulo, Bauru, Campinas, Rio de Janeiro e assim por diante. Vou clicar aqui no 10 do Rio de Janeiro. Aqui, ó. Então, recebemos 10 ligações do Rio de Janeiro. E agora, a gente está visualizando, né, o detalhe, né, da ligação. Estou indo bem no detalhe aqui, e aqui dá para fazer uma série de atividades. Né? O meu perfil ele é mais completo, então ele está mostrando mais do que o que você vai ver aqui, tá? Mas algumas coisas você sempre vai ver, que é um botãozinho para clicar e tocar a ligação, ou seja, eu vou ouvir a ligação, o que aconteceu, tá bom?
Tem botão para eu fazer uma monitoria dessa ligação, então vou abrir o módulo lá de monitoria do Integral. Se você não conhece o módulo de monitoria, nós temos também vídeos explicando o módulo de monitoria detalhadamente. Dá para clicar aqui e ver a navegação, mas a navegação também funciona por aqui. Ó. Então, se você clicar no número do telefone aqui, você vai ver a navegação do cliente. Então, o cliente entrou na URA e digitou a opção 1, se ele falou que ele é aposentado ou pensionista, tá bom? E assim por diante. Ó. Quando o cliente navega bastante, vamos ver se eu acho algum aqui agora rapidinho. Não é sempre. Como é uma URA meio curta, ela não tem muita navegação. Né? Então, bom, o cliente, esse aqui, primeiro ele digitou opção inválida, depois opção inválida de novo, tá vendo? Então, sei lá, a URA mandou digitar 1 ou 2, ele digitou 5 ou 6, sei lá, 5. E ele colocou uma opção inválida lá, por isso que deu essa mensagem. Bom, aqui nessa tela aqui, quando você clica e vê a navegação, tem algumas informações aqui, né? Qual é a data, o grupo, quem atendeu, né? Se houve atendimento, né? Sempre que cai no humano, né? Quem desligou a chamada, no caso foi o cliente aqui, qual é o número, qual é o tempo de espera que o cliente ficou na fila, por exemplo, tá? Ramal, tal, direitinho. Então dá para ver esse detalhezinho aqui da gravação. Que mais que tem de bacana aqui? Então agora eu vou voltar um pouquinho e vou começar a te dar algumas visões diferentes dos relatórios, né? E eu vou entrar numa visão, que é uma visão que gera bastante dúvida, que tem relação com os status das ligações, tá? Então eu vou entrar aqui e vou pegar tipo de ligação. Esse cara aqui. Vou pegar desde o dia primeiro aqui, para não deixar escapar nenhum tipo aqui. Beleza. Bom, esse último aqui eu vou ter que explicar que o nome está errado aqui, mas eu já arrumo aqui para vocês. O que acontece? Quando a gente está, nesse caso, como é um grupo receptivo, e aqui uma dica importante, o grupo receptivo, ele é sempre um que não começa com o número 1, tá? Se começar com 2, com 3, com 4, com 5, ele vai ser receptivo. Não é uma regra 100% fechada, mas 99,9% de chance, tá? Então, quando você quiser achar os ativos, pode ir direto para os grupos que começam com 1. Bom, aí, falando desse relatório aqui, selecionei esse serviço aqui, que é o 2322, né? E dentro desse serviço eu recebi essas ligações com esses status aqui, que eu chamo de tipo de ligação, nesse período do dia 1 ao dia 11, né? Então, por exemplo, aqui eu vou explicar alguns status. Então, assim, o eletrônico com navegação é o cliente que ligou e navegou na URA, mas não transferiu para o humano, ou seja, não caiu num atendente do call center, tá? Humano com navegação, ele entrou pela URA, navegou e em algum momento transferiu para um atendente humano. Então, esse aqui é o caso que tem atendimento humano, tá? Desistência e abandono, transferência, quando o cliente está lá na URA, está navegando nas opções, digite 1, digite 2, blá, 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 e de repente ele desliga um pouco antes da transferência para o humano, tá? Que em algum momento deu a mensagem, nós vamos transferir você para um atendente e ele desligou, beleza? Bem nessa hora. Ligação fora do horário, então esse cara aqui é o cara que, sei lá, seu atendimento é das 8 às 18 e ele ligou às 19, então está fora do horário. A gente dá uma mensagem para o cliente, fala, ó, nosso horário de atendimento é das 8 às 18, ligue no horário correto, alguma coisa assim, e tabula essa ligação como fora do horário, tá bom? Aqui dá para trabalhar de formas diferentes, né? Dá para depois fazer isso aí, não estou falando que esse aqui é o relatório. Depois você pode trabalhar esses registros, gerando mailing para esses clientes e tentar ligar para reverter o cliente que ligou fora do horário, se for o caso, né? Então, se é um televendas, por exemplo, o cliente ligou fora do horário, você não vai perder a venda porque o cliente ligou fora do horário. Você pode simplesmente depois retornar para esses clientes, tá? E aí tem ferramentas, integral, tal, mas é tema de outro vídeo. Bom, o ocupado aqui é quando o cliente ligou, né? Todo módulo receptivo pode ter fila, né? Então, que é o que a gente fala. Então, vamos supor, se você tem 10 atendentes, você fala assim, ó, eu tenho 10 atendentes e quero deixar no máximo 5 clientes na fila. Então, o que acontece?
Os primeiros 10 clientes que ligarem vão ser atendidos, né? Os próximos 5 que ligarem vão ficar na fila, porque eu tenho 10 já sendo atendidos, 5 aguardando para ser atendido, que é o que a gente chama de fila. E o sexto, como você limitou a fila em 5, o sexto vai receber uma mensagem de que todos os operadores estão ocupados para ligar mais tarde. E aí a gente tabula com esse status aqui, beleza? E aí mesma coisa do fora do horário, né? Vale a pena trabalhar os clientes, no caso de venda, principalmente, para não perder a venda, tá? Ligação a cobrar, esse aqui é o cliente ligando a cobrar e você tá e a sua URA aqui, o seu número de telefone receptivo está configurado para não receber ligação a cobrar. E aí a gente não a recebe e tabula aqui que essa ligação foi a cobrar, tá? Gravação de leads, isso daqui é quando você quando especifica aqui para a Conecta, né, que você quer que tenha gravação de leads, isso aqui ocorre para que o cliente possa entrar num perfil de automaticamente a gente salvar o contato dele para ligar depois num discador. Então, por exemplo, vamos supor que o cliente ele é aposentar, ele entrou na URA, digitou a opção 1, todos os atendentes estão ocupados, e aí você faz uma regrinha que fala assim, ó, sempre que o cliente digitar a opção 1, mas não tiver ninguém para atender, né, eu quero que grave lead. Ou seja, você dá uma mensagem para o cliente, fala assim, ó, senhor cliente, nós vamos te retornar assim que possível, né, o mais breve possível, pode desligar aí, né, mais ou menos assim. Então o cliente desliga, e esse cliente que a gente grava lead entra no mailing automaticamente de um discador ativo, e conforme vai dando tempo lá na operação, a gente vai discando para esses clientes para seguir o atendimento, tá? Então, gravação de leads é uma opção conforme o que foi desenhado na árvore da sua URA, tá? Então, depende do escopo aí do projeto, tá? Desistência e abandono na navegação, então é parecido com esse aqui do transferência, só que ele desistiu antes da transferência. Ele estava navegando, digite 1, digite 2, e ali no meio ele desligou a ligação. Desistência na fila, né? Aí o que eu expliquei, se a gente tivesse uma fila de 5 pessoas, né? E o cliente está lá esperando, já passou um tempo, ele desiste. Ele fala assim, não vou ficar esperando não. Pega e desliga a ligação, e aí fica tabulado com esse status, tá? DDD bloqueado, aqui só a nomenclatura que está correta, na verdade é o telefone que está bloqueado, e aí tem alguns cenários, né? Mas assim, o mais comum é uma ferramenta que a gente tem no Integral e a gente bloqueia o número do telefone. A gente fala que é um telefone bloqueado por blacklist. Às vezes é um cliente, um número que fica ligando e passando trote, um número que está tentando fraudar, fazer alguma coisa, e aí você já coloca ele no blacklist para não receber chamadas mais desse número, tá bom? Então, esses daqui são os status principais do receptivo, tá? Agora, quando a gente olha para ativo, eu vou alterar aqui, vou pegar alguns grupos de ativo para ver o que vai acontecer, vai aparecer de status aqui, porque são bem diferentes dos status de ativo, tá? São outras tabulações. Então, peguei aqui, peguei alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, ativo ok. Então, quando a gente fala ativo, é que eu estou ligando para os clientes, é um discador, tá? Ativo ok, eu tentei ligar, o outro lado atendeu, alguém falou alô, e aí seguiu o atendimento, tá? Aqui você não está vendo a tabulação do atendimento. O que eu estou querendo dizer? Você não sabe se o ativo ok, depois que alguém falou alô, o que aconteceu. Isso aí é outro tipo de tabulação, aí é a tabulação do atendente, né? E aí você vai ver isso em outro relatório, não é aqui no relatório de ligações, tá? Mas tem esse relatório também. Depois a gente vai fazer vídeos dos outros relatórios. O cliente desligou depois da conexão. Então, esse 114, eu vou tentar pegar mais preditivo aqui, porque é uma coisa mais de preditivo mesmo. Deixa eu pegar aqui outros caras. Aqui. Vou pegar um período menor aqui para o relatório. Não trazer muito preditivo. Vamos lá. Então, eu queria ver esses dois aqui, ó, por isso que eu mudei ali. Então, o ativo aqui eu já falei. Esses dois aqui, ó, eles estão
totalmente ligados ao discador preditivo, que é o discador automático que a gente fala, tá? Então, como que funciona? O discador automático, quando a gente vai ligar para o cliente, a gente às vezes dispara 3 ligações para cada operador para cada operador trabalhando no call center, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 5 operadores pedindo ligação, eu vou disparar 15 ligações. Eu disparo 15 ligações e os 5 clientes que atenderem primeiro, eu conecto nesses 5 operadores, tá? Mas se acontecer de, de conectar um sexto e um sétimo, eu não tenho operador para esse cara, então eu desligo a chamada, tá bom? Então, então se eu disparei 15 ligações para 5 agentes, os primeiros 5 que atenderem eu conecto nos agentes, e aí depois eu vou desligar tudo que sobrou. Eu posso estar desligando depois que o cliente falou alô, então corre o risco do cliente já ter falado alô e eu estou desligando porque eu já não tenho mais para quem transferir a chamada, ou eu posso estar desligando antes de alguém atender a chamada, tá? Então isso daqui nada mais é do que eu estou ligando e estou desligando antes ou logo depois que alguém atendeu, tá? Isso porque o discador automático ele tem essa característica, ele disca para mais telefones do que clientes, do que atendentes no call center. Então ligo para uma porrada de telefone, por quê? Porque aí eu faço um esforço maior em ligações, mas eu localizo alguém para falar mais rápido, tá? Então tem um ganho de produtividade aí bem considerável, tá? Então esse é uma característica do discador automático, por isso que tem esses 2 status aqui. O telefone não atende, esse aqui ligou, não atendeu, o telefone ocupado, mesma coisa, a gente ligou, está ocupado, né? Mensagem da operadora caixa postal, isso aqui é quando você liga e realmente da caixa postal ou a operadora dá uma mensagem diferente, né? Mas é porque não conseguiu conectar e aconteceu alguma mensagem ali, normalmente caixa postal. Tem esse caixa postal atendida aqui, que aqui é um pouquinho diferente. Aqui, esse caixa postal não atendida é o caixa postal que a telefonia já de cara reconhece como caixa postal. E esse aqui é um pouquinho diferente, tá? Então, esse cara aqui, ele é diferente do caixa postal não atendida, né? Normalmente, esse cara aqui, a gente identifica a caixa postal um pouquinho depois da chamada começar a tocar lá na gravadora, né, da caixa postal. E aí o que acontece? Quando toca, depois de um período, a gente demora um pouco para identificar, até porque a própria mensagem não é clara, né, que é diferente do caso anterior que a gente identifica de cara, que é a caixa postal. Esse cara aqui corre o risco, dependendo do tempo da chamada, de ser tarifado, tá? Então não é sempre, mas corre risco de ser tarifado. O telefone não pode receber ligação long time. Isso aqui normalmente é quando o telefone está fora do gancho por muito tempo, tá? Pelo menos 90 a 95% dos casos. Tem algumas exceções, mas é um telefone que está com problema e não vai conseguir receber a chamada na hora, tá? O telefone não existe, que é um telefone errado mesmo. Erro de protocolo, isso aqui é da operadora, tá? Então você pede para a operadora uma ligação e ela dá alguma falha lá e a gente tabula com erro de protocolo. E fora de serviço ou desligado é uma mensagem da própria operadora falando que o telefone está fora de serviço. Beleza? Bom, falamos aqui dos status de ativo e dos status de receptivo, né? Então esse relatório aqui, ele é o tipo de ligação. Mas a gente tem uma série de outras visões aqui, tá? A maioria não tem muito segredo. Data e hora, data, estado, né? Eu vou mudar um pouquinho, mas vou passar rápido. Por estado com a duração da chamada. Então, Alagoas, aqui tem o status da ligação e o tempo da ligação. Lembra que eu falei que eu ia deixar por último, mais para o final, para falar disso daqui, ó, minuto e segundo? Esse cara aqui, ele só serve para trocar esse formato aqui, ó, do tempo para segundos. Então, que está 20 minutos aqui e 9 segundos, se eu mudar essa visão para cá e consultar,
ele vai transformar essa visão em segundos. Vai ficar 1209 aqui, ó, tá vendo? Só serve para isso. Então, e como não são todas as visões, todos os relatórios que têm essa informação, então se eu pegar aqui, por exemplo, uma visão só por estado, como não tem o tempo da duração da chamada aqui nessa visão, isso aqui, nesse caso, não vai servir para nada. Entender? Mas quando tem, ele tem essa função aqui. Estado, duração, grupo de atendimento. Bom, aí eu estou olhando as ligações que entraram, e que, na verdade aqui eu estou olhando ativo, né? De todos esses grupos aqui, e então, todos esses serviços, né? O grupo está aqui embaixo. E aqui, por consequência, estou vendo, né, o resultado desses grupos. Bom, tem uma série de outras visões aqui, né? Esse cara aqui, ele está mostrando aqui, ó, qual é as ligações atendidas, né? Quantas foram transferidas, para qual grupo de atendimento a gente está falando, quantidade, aí percentual de ligações atendidas, percentual total, tempo, e aqui é um padrãozinho aqui do relatório, sem muito segredo. Navegação é legal, navegação, mas ele é legal no receptivo, né? No ativo não tem navegação. Então, vou pegar o grupo do receptivo aqui e vou constar de novo. Então, o que acontece? O cliente que ligou aqui nesse número, né? No caso aqui está até divulgado, número 0800 702 2322. O cliente que ligou nesse número aqui, ele navegou dessa forma. O comportamento foi assim, ó. 317 clientes digitaram a opção 1, que é se você é aposentado ou pensionista do INSS. Né? 83 pessoas digitaram, dos clientes digitou a opção 2, entendeu? E assim por diante. Aí tem a opção inválida, desligou a ligação sem navegação lá e não optou nada também, tá bom? Ou aqui desligou durante a navegação, mas ele não foi até o caminho feliz aí do atendimento. Eu comentei sobre tirar duplicidade, então se eu clico aqui em tirar duplicidade, ele reduz aqui o volume, tá vendo? Foi para 657 e com duplicidade ele estava 739. Então aqui é importante saber que tem essa opção aqui para tirar telefones duplicados. Outras visões aqui que são diferentes, né? NP tipo não, pesquisa é mais ou menos a mesma coisa da navegação, tá? Então, depende se você tem uma pesquisa na URA, né, que às vezes você faz uma pesquisa, aí sim vale a pena olhar essa visão. Se você não tem pesquisa de satisfação, esse tipo de coisa, aí não vale a pena. Mas nada mais vai fazer do que dar a visão aqui das respostas da pesquisa. Por região, estado, que sem segredo também, né? Por região, estado e assim por diante. Aqui mostra, você tem uma visão de quantos telefones eu tenho duplicado, então está mostrando só telefones que ligaram mais de uma vez aqui. Tem esses montantes aqui. Na verdade, ele está limitando telefones duplicados em 5, tá vendo aqui, por padrão? Mas eu posso falar assim, eu quero ver todo mundo que ligou a partir de 8 vezes, né? Aí eu clico aqui e ele vai limitando isso daqui, tá? É só um limitador aqui. Se eu colocar 2, ele vai obedecer todos os clientes que ligaram 2 ou mais vezes, beleza? Tipo de ligação foi o que a gente já falou. Tipo de ligação, hora, UF hora. Então, sem muito segredo aqui agora, né? Só os relatórios padrões. E aí a gente acaba tendo toda a visão aqui do relatório, né? Aí só lembrando que eu falei já um pouco aqui desse relacionamento do grupo com o serviço. Então, esse cara aqui, vamos olhar a navegação, para dar melhor essa visão. Então, esse cara aqui, ó, quando eu seleciono ele, eu mostro só os grupos que têm relação com esse serviço, com esse número de entrada aqui. Então, por exemplo, ó, se eu pegar esse aqui, ó, aposentado ou pensionista, né, que é o grupo 93 aqui, provavelmente, né, vai filtrar e vai deixar só essa navegação aqui, ó, aposentado ou pensionista. Vamos fazer um teste aqui, ó. E aí ele trouxe só essa cara aqui. Por que eu trouxe esse cara também, né? Por quê? Porque quando a gente faz esse filtro, a gente está pegando um cara que passou por aqui e por aqui. É o mesmo cliente, tá?
que ele navegou em 2 caminhos diferentes, na mesma ligação. Então, por isso que a gente mostra a navegação completa, né, do cliente. Aí, se eu pegar a opção 2, né, o aposentado, não, peraí, o aposentado pensionista, é que aqui já é o do, uma outra opção dentro do mesmo. Aqui a gente está falando que é primeiro quartil e segundo quartil, que ele está separando aqui a chamada, tá? Mas aí já é uma estratégia operacional. Bom, eu acho que aqui já deu para dar uma visualizada boa aí de como funciona isso daqui, né? Então, eu vou voltar aqui, vou ver tudo. Aí, continua a mesma coisa, eu vou clicando em cima dos números. Ele me dá uma visão por DDD, se eu clicar ele vai me dar uma visão do analítico, beleza? Bom, aí aqui tem botãozinho para exportar para o Excel, vai abrir no Excel. Se eu clicar aqui, vai abrir na impressora. E, e os botões que eu já expliquei aqui, tá? Voltar aqui e fechou. Galera, esse aí é o relatório de ligações. Se tiver alguma dúvida, a gente tem nossa central lá de atendimento para ajudar, mas eu acho que aqui já deu uma boa clareada. Se é a primeira vez que você está usando, acho que já vai dar uma deslanchada aí de cara, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Grande abraço, até mais.